o evangelho de hoje nos leva a crer mais assim, uma encrenca que os fariseus sempre arranjam com Cristo, né? O fariseu convidou Jesus para jantar na sua casa. Aí os fariseus tinham o hábito de lavar as mãos, né? Que era um preceito que não fazia, na época, parte da lei mosaica, né? Era assim um costume deles ter essa tradição de lavar as mãos, né? Porque eles diziam que quem lava as mãos se torna impuro, né? Mas logo Jesus rebateu que eles lavavam os talheres, os pratos e copos por fora e não fazia a questão de limpar por dentro. Então Jesus aplicou assim a moral que a gente tem que ser limpo por dentro, né? Tem que ser limpo é o coração. Não adianta você tomar banho e fazer parte da higiene corporal, senão você tira o ódio do coração. Então Jesus transmitiu essa mensagem para eles. Uma coisa que também assim me chamou muita atenção nesse texto, né, é que Jesus ele já tinha chamado ao público essa mesma questão, né, tinha tido essa mesma questão, conversado, né, com os fariseus um momento antes, né, você observar lá em Mateus, vou até ler esse texto para a gente ficar mais bem aprofundado e entender um pouco, né. Ele já tinha falado isso ao público, né? Tinha repassado isso a eles. Tanto para os fariseus como também publicamente, né? Então ficou assim um pouco meio divergente, né? A pergunta novamente deles, né? Porque eles já tinham ouvido isso de Jesus Cristo, principalmente falando para todos ali num momento antes desse momento aqui que ele fez essa pergunta. Ele já tinha falado antes, ele chegou em Mateus lá no capítulo 15, né? Ele começa dizendo assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Eles, porém, lhe respondeu: por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Fiz uma pergunta, Jesus: porque Deus ordenou honrar a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor aquele que poderia aproveitar de mim. Esse jamais honrará teu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas, são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda palavra que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Porém, Jesus disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Ou seja, em lugares como no dia de hoje, né, no sanitário, né, a gente entende bem, né, essa questão. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem o mau desígnio, o homicídio, o adultério, a prostituição, o furto, o falso testemunho, que a gente vemos muito isso, né, falsos testemunhos, né, hoje, né, a blasfêmia, a inveja. São estas coisas que contaminam o homem, mas o que come sem lavar as mãos não contamina. Jesus já tinha chamado, né,
povo nessa questão. E a gente vê que ele chamou realmente ali todos, né? Convocou todos, não foi só os fariseus e os escribas, não. Ele já tinha conversado isso sobre... O que Jesus quis transmitir ao povo na época, que os fariseus se preocupavam muito com os preceitos da época, né? Muito com os preceitos, e eles seguiam a lei mosaica, né? Mas eles se preocupavam muito com aqueles preceitos antigos, né? E queriam seguir à risca, né? Coisa que não tinha nada a ver para a época, né? Então Cristo rebatia muito essas atitudes incorretas dos fariseus, né? Eles tinham esse detalhe de lavar as mãos de comer, as vasilhas têm que ser bem limpas. Então Jesus não dava muita atenção a esses hábitos dele, né? Então Jesus queria transmitir que o bom seria ter um coração limpo, em ser limpo por dentro, não é a parte exterior. É o que reflete a parte interior. Verdade. E a gente temos visto muito isso hoje, né? A gente, muitas das vezes, nós mesmos de dentro das comunidades, dentro da igreja, a gente levantamos alguns tipos de questões, né? Que a gente olhando para aquela pessoa que chega, se a gente for trazer para o dia de hoje, essa questão desse texto aqui, né? A gente queremos às vezes ser mais santos, né, do que aqueles que estão chegando naquele momento, né? Sem a gente entender o que eles estão passando por aquilo, o que eles passaram, a gente não sabe nem a história realmente da vida de cada um que estão chegando naquele momento. Como os irmãos estavam falando aqui antes da gente aqui sobre o amor, né, como abraçar. Será que a gente, aqui uma pergunta em questão, será que a gente estamos realmente preparados mesmo para abraçar esse povo que estão realmente buscando a Deus, estão querendo realmente a mudança? Será que nós estamos preparados? Será que a gente está preparado para, vamos aqui com uma palavra mais branda, como a Bíblia fala, uma mulher rameira, né? Um ex-jovem que veio das drogas, né, que ele quer realmente mudar, né, porque ele teve um passado obscuro, como o nosso irmão falou aqui sobre um momento caótico, né? Será que a gente estamos querendo que a purificação dele externa, será que a gente estamos pensando na purificação que Jesus Cristo estava falando, que é a interior, né, essa aqui, a purificação verdadeira, né, porque o que entra, né, o que está por fora, como Jesus chamou uma vez os fariseus, né, que vocês estão muito lindos por fora, né, mas vocês por dentro são sepulcros caiados, né. E essa preparação não é de fora para dentro, né, mas realmente é de dentro para fora, porque ele vem falar que é do coração. Aquilo que sai da boca, né, é o que contamina, né. Será que a gente está preparado para abraçar esse povo? O que a gente temos para dizer, né? Será que está vindo mesmo do nosso coração? Porque a palavra de Deus ela é bem clara em dizer que o que a boca fala, o coração está cheio, né? Fica a se pensar, né? Isso aí que você falou, John, é muito interessante, porque muitas vezes a gente não quer nem que aquela pessoa seja como convivente, a gente né? Isso. É isso? Às vezes a pessoa chega nessa situação e a reação que nós temos é a de afastá-lo. Pronto, exatamente. É uma verdade. Não podemos fugir dessa realidade. É uma realidade, sim. Porque uma coisa que foi dita muito no programa de hoje, por isso que eu disse que estava bem ligado essa questão da essência. Né? Quando Cristo fala, né, a questão, vocês se preocupam em lavar o exterior, e quando o principal está no interior. Exatamente. Né? A falsa religiosidade, entendeu? É isso que ele está querendo dizer, da gente, de nós mesmos, nós. Às vezes a gente é muito focado em questão a questão da aparência. Pronto, da aparência. Parecer ser santo. Quando a gente fala da profecia de Isaías, né? 29:13, né? Lá em Isaías, né? Que o povo honra ele com os lábios, mas o coração está distante. Exato. Então a realidade hoje da igreja, muita gente vai à igreja, só honra Cristo só com os lábios, mas o coração está ali distante. Vai para a missa, mas sabe que aqui para estar na homilia, não entende o valor de uma missa, né? Então é só com os lábios, está ali, mas o coração está distante, né? Então está essa realidade para hoje, né? A questão, até da questão que ele vai falar dos dízimos, né? A questão dos holofotes virados para a gente tem que tomar cuidado, que dentro de nós, cada um de nós seres humanos,
sendo cristão ou não cristão, a gente temos eu costumo chamar de dragão dentro da gente apagado, que é conhecido como ego, né? A gente tem que ter cuidado com isso que vai ser alimentado. Como é que ele é alimentado? A forma que ele é alimentado, porque tudo a gente tem que entender que é para a glória de Deus. Eles não estavam entendendo isso. Se for ver a questão que vai falar aqui das ofertas, né? Essa parte de lavar as mãos, os copos, os preceitos, né? Que eram brechas, né? Exatamente, brechas que eles encontravam na lei. Que não continua a lei mosaica, né? Era o preceito exatamente, deles, né? Exatamente. Isso ia aplicar no tempo de Jesus, mas Jesus não permitia esses preceitos, né? Exato. Da realidade cristã, né? Porque na verdade, Marcelo, você vê assim que não é nem a questão do preceito, e sim a questão da aplicação do preceito. Né? Porque nós criamos rituais, nós criamos diversas maneiras de nos aproximarmos mais de Deus. Né? Então, o ritual por si só, ele não é ruim. Não era questão de higiene, né? cortando aí. Não era questão de higiene. Era um preceito moralista. A lei em si, ela não é ruim. Né? Mas se você aplica a lei sem o espírito dessa lei, então é uma lei morta, uma lei inválida, que reflete o que tem nesse evangelho, porque o fariseu, ele estava horrorizado, não por saber quem Jesus era, o que Jesus tinha para oferecer, mas pelo simples fato de ele não ter seguido aquele preceito. Como se aquilo ali fosse garantir que ele fosse um santo, que ele fosse bem visto diante de Deus, e era isso que os fariseus faziam. Né? Faziam toda aquela história, meu Deus, eu sigo tudo bem direitinho, da forma mais maravilhosa possível, então o Senhor tem que me amar. Um exagero grande, né? E quando a gente sabe que isso não existe, porque o amor de Deus já é dado para a gente gratuitamente, a todo momento, em todos os instantes, e não importa o que você sabe, ele vai te amar. Não importa o que você faça, ele vai te amar. A grande diferença é o esforço que a gente faz para superar, para atravessar esse abismo que existe entre nós e Deus, que é um abismo imenso. Né? Que a gente sabe que por nós mesmos nós somos incapazes de superar esse abismo, mas pelo amor que ele tem por nós, é verdade, através do Espírito Santo, né? Aí nós somos capazes de tudo. Né? Tanto que eles observavam bem Jesus Cristo, que quando eles levantaram essa questão, se formos observar, eles sabiam que Jesus tinha passado, já tinha curado um coxo, né, um leproso, né, aquela mulher, né, que sofria do fluxo de, né? do fluxo de sangue, hemorroísa. Pois é. E eles sabiam que, como na lei mosaica, lá como está escrito em Números, né, elas eram pessoas impuras, né, vistas como impuras. Se ele curou, com certeza ele poderia estar contaminado. Na visão deles, eles acreditavam que ele poderia estar impuro, né? Por ter tocado, né? Tocou. Ficou só o manto. Né? Mas a questão da aparência, né? A questão impuro. Pronto. Mas o que é que ele diz? A tua fé te salvou. Aquilo que tinha dentro da pessoa. Né? Pronto. Outra... Marcelo, você poderia ler só o versículo 37 daquele? 37? Pois não. Não, é 37, 41, né? Do 37 ao 41. Antes, deem esmola o que vocês possuem, e tudo ficará puro para vocês. Então isso aí já traz outra coisa que foi bastante falado hoje no programa, né, sobre a questão dessa esmola, né, que a gente entende por caridade a gente entende o amor de Deus. Né? Essa questão de caridade, de você não só dar a esmola, que é o dinheiro, o sustento, mas de você dar o ombro amigo, de você emprestar o ouvido, de você dar um abraço, de você dar o amor para aquela pessoa que está precisando. Né? Então a gente vê muito essa questão do Evangelho, que é a questão da essência, né, do exterior, do interior, e como essa essência pode ser ruim ou pode ser boa através da maneira que você, na verdade, da decisão que você toma de amar ou não o seu irmão. Verdade, eu sei. Aqui nesse contexto aqui, que eu entendi, viu, Estevão? Aquilo que a Jesus diz aqui no versículo 39. O Senhor disse aos fariseus: vocês, fariseus, limpam o copo e o prato por fora, mas o interior de vocês está cheio de roubo e maldade. Viu aí?
Então Jesus manda ele dar esmola, que é que ser um ato deles poder pagar algum pecado dele, né? Porque ele, Na verdade, de se despojar de toda Vê, aquela a história de ganância, Zaqueu, aquela vaidade que ele ele cobrava de tem. imposto, tinha roubado muito, aí ele se converteu, dá metade do que tinha para os pobres, né? A mesma mensagem Partilhou. que ele deu para o jovem rico. E isso também é tudo bem à tona, né? Que eles descem de esmola. O Paulinho também quer dar sua contribuição, né, Paulinho, aqui na nossa reflexão. Assim, bem rapidinho, né, tudo que foi falado. A palavra-chave também desse evangelho é o apego à religiosidade e não à religião. Exatamente. Jesus critica a religiosidade, o apego às coisas demais. Por exemplo, a gente tem que entender que pessoas feridas sempre vão ferir pessoas. Agora, pessoas que são curadas, ela vai em busca de curar pessoas. Então, pessoas amadas vão amar pessoas. Pessoas frustradas vão frustrar pessoas. Porque o que a gente é o que a gente quer fazer. Verdade. Entende? Então, assim, se eu sou uma pessoa feliz, eu vou querer que meu próximo seja feliz. Agora, se eu sou uma pessoa angustiada, fria, rancorosa, eu vou querer que aquela pessoa do meu lado também seja da mesma forma. Então, Jesus critica a religiosidade, aquele apego. E Jesus disse, olha, eu não vim para banir a lei, eu vim para aperfeiçoá-la. Então, aqueles homens, e tem muitas pessoas até hoje que se apegam à religiosidade, que não conseguem ver a misericórdia nas coisas. De pessoas, que não foi à missa hoje, já está no inferno, que eu acho que não é por aí. Eu acho que nós devemos mostrar para as pessoas que tipo de cristão nós somos. Agora eu pergunto tanto para os ouvintes como para nós que estamos aqui no estúdio. Que tipo de cristão eu sou? Um ferido, um cristão curado, um cristão amável, rancoroso? Que tipo de cristão eu sou? Porque o que eu sou é o que eu vou fazer consequentemente com as pessoas. Porque se eu sou uma pessoa amável, eu não vou perder meu tempo colocando joio no coração das pessoas. Né? E o que Jesus quer mostrar também para nós nessa tarde, né, de tudo que foi falado, Deus ele quer principalmente, né, um encontro pessoal com cada um. Deus quer um encontro pessoal com cada um. Deus quer conversar olho no olho. Por que isso? Porque a mudança, né, realmente é de dentro para fora. Mas o que está fora também influi no que está dentro. A situação onde nós vivemos, o ambiente que a gente vive também influencia bastante no nosso interior. É como um caminhão de lixo. Às vezes a gente pega o lixo que está fora e coloca dentro da gente. E fica um aterro. Aquela coisa aterrada dentro da gente. Uma situação, né, para finalizar aqui minha fala, principalmente a questão do perdão. O que é o perdão? A falta do perdão é como podemos dizer assim, uma corrente que nos amarraram, tanto nas mãos como nos pés, que fica dentro da gente. Enquanto você não perdoar, você não vai se libertar. Por isso que Jesus fala da graça do perdão. Perdoar é se livrar de uma culpa que você não vai carregar. Então, é preciso a gente trabalhar isso no nosso dia a dia. Principalmente, as pessoas têm que se aceitar do jeito que são. Às vezes as pessoas não se aceitam. Eu estou dizendo isso por experiência de já escutar pessoas, principalmente pessoas que, de uma certa forma, né, como é que eu já escutei, homossexuais dizendo que não se aceitam que são. Critica, olha, eu não gosto de ser assim. Eu digo, se ame. Deus te fez assim. Agora, se você ama a Deus verdadeiramente, escolha fazer a vontade de Deus. Exatamente. É um tema assim, bem delicado, mas a gente tem que explicar uma coisa. Deus não condena o homossexual. Deus condena a prática do homossexualismo. É outra coisa completamente diferente. E um pecador, detesta Exatamente. o pecado, né? E assim, quando Deus transformou a vida de muitas pessoas, a gente tem que entender algo bem simples também. Deus nunca vai fazer o pacto com o pecado. Verdade. Deus vai perdoar a adúltera, a prostituta, o homossexual, mas jamais ele vai fazer a prática com o pecado. Jamais. Ele diz ou tudo ou nada. Então é preciso se arrepender verdadeiramente.
Então essa é uma coisa que a gente tem que se perguntar, né, amigo defensor da vida, como é que anda a minha essência? Como é que anda o meu espírito, como é que anda a minha alma, como é que anda a minha relação com Deus e como é que está a minha capacidade de amar. E o caráter, né, também, né? Porque dentro do caráter a gente também, às vezes, a gente temos preconceito, né? A gente ainda vivemos um mundo preconceituoso, né? Com muitas coisas, né? Às vezes até preconceito mesmo de uma religião com determinada religião com outra religião, né? Não é o caso da gente, mas realmente aqui existia. Dentro do contexto que a gente via esse preconceito, né? Quem era maior, quem era menor, né? Até semana passada a gente conversou um pouco sobre isso, né? Às vezes né, como o amado irmão falou, né? A gente dá o que a gente tem, né? É como aquela história daquela senhora que todo dia deixar um vaso de estrumo na casa da vizinha, né? E pensando ela que ia fazer um mal, né? E com um certo tempo, ao passar do percorrer o tempo, a vizinha que recebeu os vasos de estrumo chegou na porta dela, bateu e deixou um vaso com um buquê de flores, né? E ela não entendeu aquilo ali. Ela disse assim: isso aqui faz parte daquilo que você me repassou. E aquilo que você me repassou, eu aprendi a usar ela pela uma forma boa, né? E daqui deu fruto. O fruto que deu daquilo que você me deu, eu estou trazendo para você. Ou seja, né, a gente dá a cada um o que a gente tem, né? Se eu tenho coisas boas, eu tenho que repassar coisas boas, né? E assim são as boas novas. Como o irmão falou, né? Sobre a questão do homossexualismo. Deus ama o pecador, mas detesta o pecado, né? O fato de a pessoa ser homossexual, ou ter outros desejos na sua conduta, Deus não vai bloquear a gente para a igreja, não. A gente tem que procurar mesmo Deus, né? Mas a gente tem que procurar se libertar das coisas, né? Porque a gente tem que seguir o que é certo dentro da religião. Não pode ter a teologia da libertação hoje em dia, que o povo, né, confunde, né? Teologia com religião, né? Achar que pode fazer um carnaval, não é bem assim também, né? Realmente. Não é homossexual na igreja, mas procura se libertar daqueles atos, né? E pensando nisso, né, normalmente eu peço, né, você, amigo defensor da vida, amiga defensora da vida, cada um de nós, né, que está aqui no estúdio, cada lugar, que nós olhemos para dentro de nós mesmos, para dentro do nosso coração, que nós olhemos para a nossa essência, né, o que é que está acontecendo aqui dentro da gente, né? E não tenha medo de olhar, porque às vezes a gente tem medo de olhar, porque a gente tem medo do que vai encontrar lá dentro, não é isso? A gente tem medo, mas não tenha medo. O que você encontrar, abrace e entregue para Deus. Verdade. Se for uma coisa ruim, entregue para Deus. Vá para a Santa Missa. A hora do ofertório é o momento ideal para você entregar isso para Deus. Lá você não entrega só dinheiro, você entrega seus pedidos, seus desejos, suas dores no altar, né? Então, entregue isso para Deus e deixe Ele tomar conta de você. Deixa Ele te puxar e venha. Vá para a igreja. Vá para o DJC, né? Tem as inscrições aí. E nós somos DJC, você conhece, né? O DJC? É, DJC, Discipulado de Jesus Cristo. Discipulado de Jesus Cristo, né? A gente faz parte. Então não tenha medo, dê um passo em direção ao amor, em direção a Deus, para purificar, melhorar cada dia que passa mais e mais e mais a sua essência, e para que um dia você também possa ser luz para as outras pessoas. Verdade. Então, meus amigos, infelizmente o programa está acabando, já passou, foi do horário, eu vou levar um puxão de orelha, mas é assim mesmo, né? Estevão, eu te agradeço por esse espaço mais uma vez aqui na rádio, viu? Aqui no Evangelizar na rádio, é muito bom. Todo domingo que a gente está aqui, se não tiver, eu vou lhe buscar lá na sua casa. Muito bom, viu? Ter compartilhado aqui com os irmãos, né? Então, amigo da pessoa da vida, amigo da defensora da vida, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, João, obrigado aos amigos da JC, Paulinho, né? O programa chegando ao final, mas semana que vem tem mais programa Escolhe Coisa da Vida, de 2 às 5 da tarde. Agora vai começar o playlist 188, a sua playlist preferida para salvar vidas. Então fica na sintonia, não sai não. E vem o nosso apoio cultural. Na sequência você vai escutar Banda Canal da Graça, Anjo Guardião, já que a gente falou de anjo também do programa, né? Anjo de uma asa só, tem junta com o outro e sai o outro. É isso? E depois começa o playlist 188. Eu sou Estevão Lima e estarei com você semana que vem aqui, se Deus quiser, com mais um programa Escolhe, pois, a Vida.